essa live com o tema de hoje, vencendo os medos da nossa vida. Isso é importante a gente saber, tá bom? Obrigado, agradeço mais uma vez aí o convite da conta dedicada ao Padre Fábio de Mello. Meu nome é Renato, o meu apostolado é com direção espiritual, faço esse apostolado há 12 anos na Igreja Católica e, graças a Deus, muitos frutos colhidos. E hoje o tema de um desses frutos a qual eu colho é trabalhar o medo na nossa alma, o medo na nossa vida. Por que esse medo que tanto nos aflige? Tá? Então vamos se colocar em oração para a gente iniciar essa live. Estamos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedir auxílio de Nossa Senhora para que nos ajude nessa noite de hoje a podermos entender e a iluminar nossa alma e nos livrar de todos esses medos que nos rodeiam, que estão na nossa mente, que estão nas nossas vãs preocupações, que estão nas nossas preocupações exageradas. Muito importante preparar o coração e a alma para essa partilha dessa live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Te convido agora, no início dessa live, a você que está me assistindo aqui pelo Instagram, ou está vindo aqui a gravação pelo meu canal do YouTube, me segue aqui no canal, tá? E você pelo Instagram, começa a seguir aqui minha conta, renato.direção espiritual, só clicar aqui na setinha, e você começar a seguir e começar a entender o apostolado de direção espiritual. Como esse apostolado de direção espiritual pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Isso é muito importante a gente saber. Por que o medo, amados irmãos? Já falo para vocês essa noite, o medo, ele não é um estado normal da nossa alma. A nossa alma não foi criada para ter medo. Eu vou explicar isso para você e você vai entender se você ficar comigo aí até o final da live. Nossa alma não foi criada para ter medo. Tem duas coisas que a nossa alma foi criada. É ter coragem e a virtude da prudência. Então, uma pessoa que está vivendo o caminho em direção com virtude na graça de Deus, elas têm essas duas virtudes que vencem o medo, que é a coragem e a virtude da prudência. Vou explicar isso durante a live, tá? Mas antes vamos discorrer um pouquinho sobre o quê? Vamos entender de onde sai esse medo. Então, como eu falei aqui no início da live, são 12 anos, irmãos, fazendo direção espiritual, com formação teológica, com formação daquilo que os santos nos trazem, e com toda essa experiência, eu trouxe alguns tópicos incomuns que, quando eu faço atendimento espiritual, eu vejo muitas pessoas trazendo a mesma situação. Então, isso é importante discorrer. Então, se trazem a mesma situação, a grande maioria praticamente está vivendo quase que a mesma coisa, quase que os mesmos sentimentos de medo. O medo, hoje, tem alguns motivos peculiares, de onde a gente vem, de onde vem esse medo, de onde é a raiz desse medo. Primeiro ponto é quando a gente começa a ter antecipação de um mal que pode acontecer. Quer dizer, o que quer dizer isso, Renato? Antecipação de um mal que pode acontecer. Às vezes, a gente antecipa uma coisa que pode realmente acontecer, ou às vezes que não pode nem acontecer, que a gente cria na nossa cabeça. E quando a gente começa a criar na nossa cabeça, a gente começa a usar a nossa inteligência para criar medos na nossa vida, a gente está automaticamente tacando na nossa alma sementinhas que um dia elas vão dar frutos. Exemplo, eu começo a pensar na minha cabeça o seguinte: eu vou ser assaltado, eu vou ter medo de ir na rua porque eu vou ser assaltado, eu vou ter medo de ir na rua porque nesse assalto o assaltante não vai só levar meu celular, como vai me matar. Onde você tirou isso? Eu vi isso na televisão.
Então, num caso isolado que acontece isso, lógico que acontece. Mas não acontece com todo mundo que é assaltado. E nem todo mundo que vai para a rua também é assaltado. Só que a gente começa a vislumbrar aquela situação, olha aquilo na televisão e fala, isso vai acontecer comigo. Aí começou a colocar esse mecanismo na cabeça. Não estou falando de força de pensamento, não. Eu estou falando de direção espiritual. Estou falando do trato da alma. Você começa a colocar isso na sua cabeça e você começa a permitir que esse mal que você começou a pensar, entronizar na sua vida, ele desça para a tua alma. E ele desce para a tua alma como uma forma de uma semente. E isso um dia vai gerar frutos. E quais são os frutos desse mau entendimento das coisas? Quais são os frutos que você colhe? Lógico, primeiro, você planta o medo, planta o medo, planta o medo. Um dia você vai colher o quê? Uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade. Porque aquilo vai perder o controle da sua vida. Aí não só aquele medo de, medo de ser assaltado, eu também tenho, todo mundo tem. Mas agora, isso ser o condicional da minha vida para eu não sair de casa, você próprio se enjaulou no medo que você criou. Eu moro no Rio de Janeiro, é o lugar onde tem mais assalto no Brasil. Mas isso não vai me condicionar ao pegar e não desejar viver uma vida normal ao sair de casa. Esse é um dos males, tá? É um dos males. Como eu faço esses atendimentos há 12 anos, eu atendia muita gente no Rio de Janeiro, lógico, né, presencialmente. Então, a grande maioria sofria sobre esse mal de medo de ser assaltado, de morrer no assalto. Aí, de 3 anos para cá, quando eu comecei o apostolado pela internet, aí a gente vai vendo, tá fora do Rio de Janeiro, do Brasil e no mundo, a gente vai vendo outras realidades de medo, não só essa realidade de medo de assalto. Depois eu vou ensinar no final, fica comigo até o final, a gente começar a vencer esses males na nossa vida, a vencer esses medos, arrancar lá da raiz, tá? Outra coisa que nos causa muito medo na nossa vida é qualquer situação que venha contra a nossa vida, como eu já partilhei aqui sobre o assalto, né, de você ser assaltado, de medo de morrer nesse assalto, que venha contra a nossa saúde ou o nosso bem-estar. O nosso bem-estar. Vida, saúde e bem-estar. São outras 3 coisas que causam medo na nossa vida. Vamos dar um exemplo? Da vida, eu já falei, né? Medo de perder a vida, medo de perder a vida numa doença, medo de perder a vida num assalto, medo de perder a vida indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, visitando um parente, pode acontecer alguma coisa, sempre pode acontecer alguma coisa, está sempre colocando isso na cabeça, está sempre permitindo que isso se infiltre na sua alma e sua alma permanece doente, continua doente. Aí você vai no médico, você fala para o médico o seguinte, eu estou sentindo tantas dores, e ele fala, dor de quê? Dor de cabeça. Eu estou sentindo tantas dores de quê? Dor no pescoço, toda hora meu pescoço entrava. Eu estou sentindo tantas dores de quê? Ataque cardíaco. Aí vai no médico e fala, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Aí o médico ele vai olhar para você e vai falar assim, vai começar a te passar remédio. E nenhum remédio de qualquer médico do mundo, ou em qualquer época do mundo, seja passado, presente, futuro, nenhum remédio tem o poder, a capacidade de entrar na nossa alma e tirar o medo dela. Não tem. Porque o medo advém da alma, o medo é uma coisa espiritual, não dá para ser curado com coisa física, vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai, um bom médico, ele vai olhar para você, um bom diretor espiritual, ele vai olhar para você e vai falar, eu sei que essa minha irmã, esse meu irmão, não é só feito de corpo, não é feito só de um aglomerado de células, ele tem uma alma. Por que ele está relatando isso para mim? Por que essa dor de cabeça? Aí você começa a conversar com a pessoa na direção espiritual, eu faço isso. E você começa a encontrar as raízes. E o mal daquela dor de cabeça não é nada físico.
é aquele pensamento acelerado de coisas que podem acontecer na vida dela. Medo de perder emprego, medo de perder a saúde, medo de ficar doente, medo de ficar entrevado no hospital. Aí aquilo começa a gerar consequências no cérebro dela, ela começa a ter dor de cabeça e não sabe de onde tem. O medo gera dor de cabeça? Como gera, irmãos? O medo gera insônia? Como gera? No dia seguinte você vai fazer a entrevista de emprego. No dia seguinte você vai fazer uma prova importante. No dia seguinte você vai encontrar com alguém importante. No dia seguinte você vai resolver uma questão importante. E aquilo começa a te gerar medo pela falta de confiança em Deus e a confiança em você ao resolver aquele propósito. E você às vezes não dorme por causa daquilo. Mas, né, às vezes pode ser que um dia você não durma, é até normal, mas ficar uma semana, um mês, 2 meses pensando naquela situação e não consegue resolvê-la, e não consegue dormir, o medo te causando uma ansiedade extrema, quase virando uma patologia, é disso que a gente tem que curar, através da alma. Não dá, remédio nenhum chega lá, senão o trato da alma. Seria muito maravilhoso muito maravilhoso trabalhar a parte da patologia que já chegou. Às vezes o medo já faz a pessoa ficar doente nesse extremo e trabalhar a parte espiritual, os dois juntos, corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. Só que as pessoas hoje só vislumbram trabalhar o corpo, só quer cuidar do corpo, esquece da alma. Você tem uma alma, nós temos uma alma, ela tem que acompanhar. Ela que ergue o corpo, é da alma que saem as virtudes, da coragem, da prudência, que levanta o corpo a tomar as decisões difíceis que hoje lhe dão medo. Se você está nessa live aqui hoje, não me conhecia, meu nome é Renato, tem esse apostolado de direção espiritual, eu convido a você a participar do aprofundamento de vida de oração. É lá que você vai começar a dar os primeiros passos. Aqui você só me conhecer. E conhecer esse caminho a qual Deus está te apresentando. Mas nesse aprofundamento você vai ter 3 dias para você entender na sua alma quais são as raízes que te trazem medo e como poder sarar isso dentro da sua alma. Como eu faço parte desse aprofundamento, Renato? Se você estiver pelo YouTube, você vai na descrição, tem lá o link do formulário. Você clica no link, preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você. Se você estiver pelo Instagram, você me segue agora, vai lá no link da minha bio, clica no formulário, pode fazer isso no final da live, é melhor. Preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você, que eu vou dar os passos para você participar desse aprofundamento, que vai ser na primeira semana de junho. Aí vão ser 3 aulas, uma aula por dia, em canal fechado, não vai ser pelo Instagram, só para os comprometidos, só para aqueles que querem, a partir desse ano, desse momento, terem uma vida de coragem, de prudência, para vencer o medo da sua vida. Chega de medo, chega de uma vida travada. Quero viver uma vida normal. Quantos irmãos, Felipe, você começou a seguir agora? Eu lembro que eu atendi um Felipe que ele falava que ele perdeu o emprego dele porque ele tinha medo de se expressar no emprego, de falar alguma besteira, de fazer alguma colocação importante, de falar em público para a organização e perdeu o emprego da mesma forma. O mesmo medo que ele tinha de, às vezes, falar uma besteira e alguém falar mal e usar aquilo para demitir ele deixou de fazê-lo e foi mandado embora porque ele não fez. Então, coragem de se expressar, coragem de se colocar a vontade de você ter de falar a verdade. Ainda mais, fala isso dentro de empresa, fala isso dentro da igreja, fala isso dentro da sua família. Coragem de se expressar, você mãe, você pai, você filho, coragem para falar a verdade, para a verdade fluir. O mundo hoje quer nos tornar medrosos, quer nos tornar encarcerados, porque quando a gente fica medroso, parece que a gente é um canal onde alguém colocou um tampão e a água não passa, a água não flui, a água não atinge a ninguém. O medo é esse tampão. O medo não permite que a verdade flua através de você e alcance as pessoas que são importantes, que Deus queria que você alcançasse.
Quando você tem essa experiência maravilhosa de permitir que a coragem, a prudência flua através de você, e esse tampão do medo saia do seu coração, da sua alma, quando você faz esse ato uma vez, você vai falar assim, nossa, como isso foi maravilhoso para a minha alma, como isso me levantou, como isso foi salvífico, quero realizá-lo várias vezes, nas várias áreas da minha vida. Na área sentimental, afetiva, material, financeira, religiosa, espiritual, seja a área que for, tenha coragem. A sensação, outro tópico, a sensação de estar em uma situação nova ou desconhecida. Quantos irmãos chegaram para mim numa direção espiritual, às vezes nem eram de igreja, mas viviam em mentiras pelas ideologias do mundo, ficavam patinando naquelas ideologias, naquelas mentiras, eram militantes, falavam aquelas mentiras que nem eles acreditavam naquilo que eles falavam, seja o que for, mas sempre manipulado por alguém, porque tinha medo de não fazer parte da turma, não tinha medo de ser excluído da sociedade a qual vive, então tinha que fazer tudo o que todo mundo faz. Aí chegava para mim e falava, minha vida não tem sentido. Eu falei, lógico, porque sua vida está sendo manipulada pelas pessoas, porque você tem medo de se expor. Você tem um medo de, às vezes, desagradar as pessoas pelo fato de estar todo mundo fazendo uma coisa e você tem que fazer a mesma coisa, e não necessariamente você vai ser feliz dessa forma. Então venha para o novo, venha para a verdade, venha para o caminho, venha para a vida. Toma essa decisão. Isso dá medo, às vezes, da gente desejar mudar de vida, mudar de direção, mudar de pensamento, metanoia. E quando isso acontece, a gente fala, nossa, como eu fui manipulado tanto tempo. Quer ver? Eu comecei a fazer esse apostolado, eu comecei dentro de uma casa de recuperação de dependência química. E quantos irmãos não começaram a usar droga, não começaram a beber, não começaram a usar alucinógenos, porque tinham medo, às vezes, de chegar num ambiente de cara limpa, de mostrar quem realmente é. E precisavam usar aquelas coisas tóxicas para fazer ele viver uma verdade a qual ele não poderia viver. Manipulado pela droga. Assim achava que estava perdendo o medo. Daqui a pouco ficou escravo da droga e medo do mundo real. O que te aprisiona hoje? O que torna você medroso, aprisionado? Não precisa ser droga. Mas você precisa entender, e a direção espiritual te ajuda muito. Faça parte desse aprofundamento de vida de oração. Ele vai te ajudar a dar esses primeiros passos desse entendimento. O que nos torna prisioneiros? O que nos torna medrosos de não podermos exercer aquilo que realmente Deus quer que nós sejamos? Vivemos atrás de uma máscara. Antes de a gente ser forçado a usar máscara, antes disso, a gente já vivia atrás de uma máscara. Uma máscara que o mundo impôs na tua cara. E você usava porque tinha medo de ser aquilo que Deus realmente pensa de você. Quando a gente começa a aprender a ser realmente aquilo que Deus pensa de nós, a gente vai perdendo medo aos poucos. A gente vai tomando coragem de ser aquilo que realmente a gente nasceu para ser. O que você nasceu? Para qual finalidade você nasceu? Você sabe responder essas perguntas? Se você souber responder essas perguntas, você começa a caminhar em direção a essas respostas. E quando você caminha em direção a essas respostas, você caminha com coragem.
com prudência. Mesmo às vezes não enxergando a luz no fim do túnel, mas você sabe que é o caminho a se percorrer. E não tem medo de caminhá-lo, de percorrê-lo. Só que o mundo inteiro hoje está com medo de percorrer esse caminho. O caminho do seu próprio eu que você vai encontrar dentro da tua alma. Como que absurdo! Como eu não posso me reconhecer? Eu tenho medo de me reconhecer. Fato esse que, quando a gente vai se deparar com uma situação desconhecida, uma delas é se colocar em situação de oração. É um dos passos que eu ensino na minha direção espiritual. Quando eu falo para os irmãos, que é o passo que eu vou ensinar eles a buscarem na porta da oração um entendimento de quem ela é, lá dentro da alma dela. Muitos têm medo de ficar em silêncio, porque têm medo de ouvir a verdade. Aí as pessoas, a verdade dói, a verdade dói. Não, a verdade não dói, a verdade é salvífica. As pessoas têm medo do doer. Por isso que as pessoas falam que a verdade dói. A verdade é salvífica. Fica mais bonito entender. Opa, salvífica, salvação. Eu quero então. Eu quero a verdade. Não é a verdade dói. A verdade é salvífica. Então, para eu que tenho medo, eu falo, eu quero essa salvação. Eu desejo isso para a minha vida. E quando você se reconhece a quem você é, perde esse medo de entrar dentro da sua alma e se reconhecer, você começa a agir com as atitudes corretas a qual você é impelido a viver. Aí você começa a entender que o que você está fazendo está sendo impelido pela verdade. E aí você não tem medo das situações que podem acontecer ao seu redor. Entende? Outra coisa que a gente tem medo é quando a gente se depara com aquilo que é mais forte que a gente, tanto fisicamente como psiquicamente. Geralmente isso acontece lá na infância, né? Quando a gente sofre aquelas coisas que era chamada bullying, né? Quando alguém mais forte vem e impõe alguma coisa sobre nós, e a gente fica com aquele medo na infância e carrega isso até a fase adulta. Carrega. De uma forma psicológica. Olha, se você não fizer isso, se você não pensar assim, você não vai fazer parte da turma, do grupo, tá? Você vai ser expulso do grupo do WhatsApp. Aí você fica com aquele medo psíquico. Nossa, não quero ser expulso. Nem que eu viva mentira, que eu fique enjaulado no meu medo, mas eu quero ficar aqui. Você entende como as pessoas estão agindo hoje? Dessa forma. Aí a pior coisa que acontece de todos esses tópicos aqui que eu falei para vocês, antecipação de um mal que pode acontecer, medo de perder a vida, a saúde ou um bem-estar ameaçado, remoer aquele evento que aconteceu lá atrás. Isso aqui é muito bom, porque vou contar um caso particular meu, fica aí comigo até o final, que eu vou falar dentro da palavra de Deus como a gente vai curar o medo, tá? Como vai dar os primeiros passos para entender como curar o medo. Tem uma coisa que a gente tem muito medo, e poucas pessoas sabem disso, é quando a gente rememora, quer dizer, a gente não rememorar, às vezes não é lembrar, porque às vezes a gente nem sabe que viveu aquilo. Vou explicar, vocês vão entender. Rememorar aquele evento que hoje é a raiz de um mal que aconteceu lá atrás. Vou dar um exemplo. Renato, eu morria de medo de escuro. Até quando... Até durante casado. Eu tinha medo de escuro. O meu medo de escuro era assim. Eu tinha que acordar de noite para ir ao banheiro ou para beber água, eu morria de medo. Minha orelha subia assim, ó, de medo. Eu tinha que acender as luzes todas se eu fosse. Então, eu não lembrava o que aconteceu na minha vida para eu poder entender por que eu tinha esse medo do escuro. Eu achava que isso era normal.
Então, esse é um rememorar, não saber de onde saiu isso, mas de alguma forma isso aconteceu. E eu precisava investigar. E uma forma que eu poderia investigar através da oração e dentro da minha alma. Até coisas que eu fui lembrando aos poucos para trás. Primeiro meu pai falou assim, quando eu tinha 17 anos, vocês vão virar homem quando vocês servirem o exército. Eu falei, pai, como é que é servir o exército? Porque tinha essa coisa no passado de virar homem quando servir o exército. Você vira homem quando você nasce. Se nascer homem, você vai ser homem da vida. Não é como vai servir o exército. Então, ele falava, ó, aí falava logo a pior coisa que eu poderia ouvir. Ele falava que ficava na selva, segurando um fuzil, sozinho dentro de uma guarita, naquela selva escura. Era uma guarita quando ele fazia plantão para tomar conta da região, lá onde ele serviu. E ele falou que sempre chegava alguém para dar susto nele, para render ele. Ele várias vezes quase deu tiro nas pessoas. Eu falava assim, cara, Deus me livre. Eu servia ao exército, qualquer coisa militar, para ficar de noite no escuro sozinho. Olha o medo que faz. Aí eu comecei a lembrar dessas coisas. Eu falei, pô, mas não foi daí que eu senti medo. Eu já sentia medo nessa época. Aí até um dia aqui em oração, Deus mostrou para mim. Eu era muito pequeno, e morava numa casa. Nessa época eu só tinha um irmão. Eu tenho umas 3 irmãos. Nessa época eu tinha um irmão. Então estava chovendo, sabe aquelas chuvas que está de dia e cai aquele temporal, parece que fica de noite? Foi uma chuva dessa. Eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E era uma casa grande, né? E tinha um quintal enorme. Aí aquela chuva, aí meu irmão não acordou, eu acordei com aquele trovão, e eu, nossa, em pânico, gritando, chorando, minha mãe e meu pai. Isso eu era muito novo, não sei a idade. Aí eu quebrei o vidro da janela da casa, eu quebrei, não sei como, quebrei, é o estado de medo tão grande, de adrenalina subido de uma criança, quebrar o vidro da janela. Aí eu consegui pular a janela. Aí eu passando por aquele quintal com aquela chuva, aquelas árvores fazendo assim, tu imagina eu vendo aquela cena, criança. Eu, eu desesperado, eu pulei o muro da casa, o portão, e fiquei lá no meio da rua, assim, tremendo de frio, aquela chuva. Aí daqui a pouco quem chega? Meus pais. Cara, quando meu pai me viu, já puxou o cinto, já começou a me bater, botou para dentro de casa e tal, enfim. Eu não lembro o que aconteceu. Mas eu perguntei à minha mãe, mãe, isso aqui aconteceu? Nossa, meu filho, como é que você lembra disso? Que você era muito novo. Pronto. Achei a raiz do mal. Não vou ser condicionado por ela. Achei, porque o Senhor me mostrou. O Senhor iluminou um passado meu. O link, minha irmã, para participar do aprofundamento de vida de oração, ele está aqui no meu Instagram. Você clica aqui na setinha e me segue, você vai ver umas letrinhas azul lá na capa do meu Instagram, lá, na minha entrada. Você clica e preenche o formulário. Então, o que aconteceu? Ela falou, você era muito novo para lembrar disso. Aí Deus me iluminou aquela situação que foi plantada na minha alma, uma ocasião que não dependia de mim. Eu não busquei aquilo, era uma coisa de criança, mas foi plantada. Eu fui carregando esse mal durante muito tempo. E eu entendi isso, e ele me curou, porque ele permitiu que eu visse essa situação. E ele me curou, hoje eu não tenho mais medo de escuro. Entendeu? Eu não tenho mais medo de escuro. Tomei remédio? Não. Foi a intimidade na oração. A intimidade. Então, assim, isso me levou a isso. E quando a gente permite que esses medos, que a pior situação agora que acontece quando eu pego casos assim, é quando a pessoa tem vários medos na vida dela. Aí, ó, um medo aqui, outro 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 medo aqui. Os medos vão se somatizando na sua vida.
Já viu aquela coluna de pedras? Aí você quer ver o que tem embaixo, a terra viva aqui, para dar vida, para ser plantada, é você, é sua alma. Aí você bota uma pedra do medo. Aí daqui a pouco taca outra, taca outra. Daqui a pouco tu não vai nem mais ver terra, você não vai se reconhecer. Aí para tirar esses medos é mais difícil. Mais difícil. Mas tem possibilidade. É um medo de cada vez. Até chegar no terreno fértil, que é a alma. Vamos plantar agora coragem. Vamos plantar agora prudência. E quando a gente não faz isso, esses medos, a nossa vida ela sempre é chamada corpo e alma. Corpo e alma. A ter esse equilíbrio entre corpo e alma. A Igreja Católica fala isso. E quando a gente permite que o medo nos assole, venha com os dados inflamados do maligno, venha, pau, assolou. Aí você permite que aquele medo te assole, você vai e afunda. Aí vem outro medo, vai afundando, vai você cai numa depressão. Porque a quantidade de medos que nos atinge diariamente são tremendos, sim. Mas se a gente não tiver com a alma, com o espírito e corpo preparado para eles, a gente não consegue enfrentá-los. Então, é igual assim, primeiro eu tenho medo de ficar doente, daqui a pouco eu tenho medo de uma dorzinha de cabeça, eu tenho medo da dor no corpo. Aí tem medo, aí quando você sente, por exemplo, uma dor, às vezes dá uma fisgada no peito assim, coração, brrr, pronto, vou morrer, medo de morrer. Gente, calma, calma. Quantas pessoas não têm medo? Aí aparece uma manchinha aqui no rosto. Nossa, eu vou morrer de câncer, câncer de pele. Calma. Isso é total desequilíbrio entre corpo e alma. É o que você tem que tratar. Você tem que buscar essa ajuda, essa direção espiritual. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu te convido a abrir aí a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Essa meia hora final, vamos trabalhar a direção, tá? Eu só falei, parece que só a parte ruim. Agora vamos falar partes boas. Mateus, capítulo 8, versículo 23. O tema dessa palavra é tempestade acalmada. Evangelho da Bíblia da Ave Maria. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. Jesus, né? Lógico. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, Jesus, dormia. Os discípulos já chegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou para você hoje: por que esse medo? Gente de pouca fé. Então vamos lá. Os discípulos entraram na barca. A maioria dos discípulos, dos apóstolos, eram pescadores. Então o mar qual eles estavam falando que era o mar da Galileia, um mar que eles pescavam e que eles navegavam durante anos, desde criança, eles conheciam aquela região. Então, que tempestade aquela poderia causar tanto medo a eles, se não for uma tempestade permitida por Deus? E eles ficaram assombrados, desesperados, e vinha aquelas ondas, e via aquele vento, e via aquele mar, aquele trovão, e o Senhor lá dormindo. Aí, o que lembra isso na nossa vida, irmãos? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo está passando por isso. Todo mundo vai passar por isso. Você está numa barca, na sua vida. Às vezes acontece uma tempestade, seja em qual área for. E geralmente é na área que você tem mais medo.
E depois eu louvo a Deus e falo, Senhor, que bênção, porque foi na área que o Senhor precisava agitar na minha vida. Para eu gritar, Senhor, aqui eu tenho medo, aqui eu preciso de ajuda. Pode ser na área financeira, na área da saúde, na área da família, na área da religião, pode ser em qual área for. E eles falaram, Senhor, nós perecemos. E ele levanta e fala, por que este medo? Gente de pouca fé. Já entendemos aqui que a fé é o grande remédio para o medo. E como ter fé? Fé em quê? Fé em mim? Fé no meu trabalho? Fé na segurança pública? Fé na minha família? Fé em qualquer coisa que seja que não seja Deus. É exatamente isso que vai te faltar na hora do medo. A fé é aquela certeza daquilo que a gente não vê. É a certeza de que a gente coloca toda a nossa esperança. Ela tem que ser o centro da nossa esperança. É aquilo a qual, quando a gente for acometido pelo medo, a gente recorrer a essa fé. E essa fé tem um nome, essa fé é uma verdade. E essa fé é a nossa esperança, é Cristo. Se a gente coloca qualquer coisa no lugar dele, nesse centro, a gente perece no medo. Todas essas outras coisas que eu narrei aqui para você, todas essas outras coisas, elas têm seus lugares na sua alma, mas não é no centro da fé. Não é. Então, o Senhor levantou-se, deu uma ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é esse homem a que até os ventos e o mar o obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que fala lá em João, capítulo 16, versículo 33? Quem é esse homem que fala lá em João, capítulo 16, versículo 33? Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. Não é a paz no Renato, não é a paz no Padre Fábio de Mello, é a paz em Cristo. No mundo há vez de ter aflições. Que mundo é esse? É o mundo que a gente vive. Não é o Senhor que está rogando aflição para a gente. O mundo por si só, a natureza que a gente vive, o que a gente busca fazer, os passos que a gente vai dar, a nossa natureza é a lei natural, a gente vai enfrentar obstáculos. Esses obstáculos nos causam medo, sim, e nos dão aflição. Mas coragem, eu venci o mundo. Repete comigo, Senhor, dai-me coragem, porque tu venceu o mundo. Se o Senhor venceu o mundo e eu tenho fé em ti, eu vou andar com aquele que é o vencedor. E o que é o vencedor vai me ensinar os caminhos a percorrer na minha vida, na minha alma, para trilhar com fé, com coragem e com prudência. E grande parte do meu medo vai sumir. O medo é como se fosse, não sei qual região do Brasil, do mundo você está hoje aqui, mas o medo é como se fosse aquela nuvem negra que começa a pairar sobre a sua cidade. As pessoas olham e falam, vai chover. Mas alguém fala, coragem, a chuva vai passar, que do outro lado o sol ainda há de brilhar. E se é uma pessoa de fé, o medo nos paralisa de enfrentarmos as coisas. Só tem, diante do medo, a gente tem duas situações a fazer. Ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta. Só isso. Não tem outro caminho. O mundo quer que você fique paralisado. Por que você ficar paralisado? Porque o mundo vai ditar as regras para a sua vida. Aí você vai ser um paralisado manipulado, que nunca vai encontrar a verdade, que vai te dar a verdadeira coragem. Agora, se você enfrenta teu medo, você só precisa vencê-lo uma vez. Vencendo uma vez, você tem coragem de vencê-lo várias vezes. E esse medo que você achava que era grandioso, uma muralha, um bicho-papão, ele vai se tornando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Igual a José. José,
Lá em Josué. Josué tem uma história linda. Quem era Josué? Josué era o precursor de Moisés. Moisés levando o povo no deserto 40 anos para a terra prometida de Canaã. Um dia Moisés morreu. E Deus falou que Josué será o sucessor de Moisés, será o líder, será aquele que levará o povo em adiante. E olha o que ele fala para Josué. E olha o que ele fala para você hoje. Josué, capítulo 1. Meu servo Moisés morreu. Vamos agora. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Ser firme e corajoso. A firmeza é aquilo que eu partilhei com vocês no início da live. Quando você encontra a verdade, você é firme naquela verdade, naquela convicção e segue em frente naquele caminho. É a firmeza. Corajoso, ele não amolece. Ele não fica escolhendo qualquer lado que o mundo manda ele escolher. Ele é firme na direção. E quando você é firme na direção, você tem coragem de que aquela direção é a coisa certa a fazer. Então, a firmeza é isso. Ser firme e corajoso para continuar. Versículo 7. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Tem ânimo. Outra coisa que nós que temos medo, temos pavor, a gente começa a minguar, a gente começa a perder a vontade até de viver, de fazer as coisas, já que eu tenho medo de tudo, eu vou reclamar de tudo. Então a palavra fala, tem ânimo. O ânimo é para aquele que chega no hospital, está num estado tão ruim, que primeiro ele precisa do seguinte, por exemplo, ele chega lá no estado de desnutrição. Ele está no estado de desnutrição. Então, ele tem que chegar em primeiro lugar, vão dar uma feijoada para ele? Não, vou botar ele no soro. É o primeiro remédio que o desnutrido tem que receber, o soro. Aí ele começa a tomar ânimo. O ânimo, o soro que você está tomando hoje é esse. Ânimo. Depois dali, o médico vai falar assim, olha, você tem que se alimentar bem, vou passar uma receita para você, nessa receita você ter as proteínas, as vitaminas, as minerais que você precisa ter para você não cair nesse desânimo novamente. Da mesma forma que isso acontece com o corpo, acontece com a alma. Então, aqui hoje é um estado de emergência para aqueles que sofrem medo. E você entra na UTI e recebe esse soro para ter ânimo. E onde você vai ter a receita completa? Nos 3 dias de aprofundamento de vida de oração. Lá você vai ter a receita. Um dia você vai ter um pouco, no segundo e no terceiro. Aí vai ter a receita completa, para que esse desânimo não volte. Para você encontrar as formas certas de fazer as práticas de vida de oração que alimentem tua alma, para que tua alma tenha força, tenha firmeza, tenha coragem de vencer os medos a qual te aflige. Vocês estão conseguindo entender a linha do raciocínio? Eu te convido a dar um print na tela. Dá um print na tela e depois, no final da live, você vai colocar lá nos seus stories e me marca. E fala que, bota um pouquinho do que você aprendeu hoje nessa formação. E Deus fala para Josué, ter ânimo, pois ser firme e corajoso, para cuidadosamente observar as leis, Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais feliz em todas as tuas empresas. A pessoa que, essa palavra feliz para o medroso, ela é quase que uma coisa utópica. É aquilo que você imagina que nunca vai ser realidade.
a palavra felicidade, a palavra alegria. Você está precisando disso? Você quer isso? E como um medroso encontra... Desculpa falar. Quem sente medo é o quê? Medroso. E como uma pessoa que sente medo pode ser feliz? Como? Deus está discorrendo certinho aqui para José o caminho a qual a gente tem que percorrer. Ter ânimo, ser firme e corajoso. Não te afastes da lei de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Segue um caminho firme. Ser firme e corajoso, que serás alegre em todas as tuas empreitadas, em todas as tuas decisões, em todo o mover da tua vida. Encontrarás alegria. Por que nós que temos medo não encontramos alegria? Porque a gente não tem atitude para tomar na vida, porque a gente tem medo de ser excluído, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de não ser entendido. Se eu tivesse, como eu já tive medo na minha vida, se eu criasse esse medo, do medo do escuro, ele pudesse se transformar numa coisa pior, sim, poderia sim, se eu não cuidasse, eu nem poderia estar aqui hoje fazendo uma live com você. Como eu comecei a fazer trabalho aqui pelo Instagram? A direção espiritual eu faço há 12 anos, mas esse trabalho que eu faço por aqui, eu faço de 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos aí. Quando começou a pandemia. Se eu ficasse em casa, trancado, com medo, não vou morrer. Eu falei, não, eu tenho um apostolado. Eu tenho um anseio na minha alma. Eu tenho uma direção. Firme e corajoso, Renato. Continua o teu apostolado. Vou te dar as ferramentas, mas como ser um? Crie. E eu criei essa conta. Comecei a dar o apostolado por aqui. E se eu tivesse medo? Se as pessoas não entenderem que é direção espiritual? Se as pessoas não compreenderem o quê? A grande resposta é o fruto. É o fruto que a gente está colhendo hoje. Que bênção, que maravilha. Louva a Deus. Louva a Deus, amém? Eu quero que você colha esses frutos. Mas para colher tem que vencer o medo. E para vencer o medo, tem que entrar dentro da tua alma e entender que medos são esses. Para entender que medos são esses, você tem que entrar lá na raiz dele, saber que exato momento isso foi plantado dentro da sua alma. E para você fazer isso, tem que ter vida e intimidade de oração. Como eu tenho vida e intimidade de oração, já fiz o convite. Aprofundamento de vida de oração. Lá você vai entender como você vai fazer isso. Amém, irmãos? O que eu tinha para passar era isso hoje. Graças a Deus. Te trago essa palavra de encorajamento, de mudança de vida, de desejo de mudar. Vamos rezar? Pedir que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Não conheço ninguém mais corajoso que São José e Nossa Senhora, de ter aceitado Deus vivo no seio da família deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.